Você voltou ao trabalho, mas não voltou mesmo. Aquele movimento que antes era fácil, agora dói, trava, exige o dobro do esforço. A lesão passou, mas deixou uma marca que não vai embora. E fica aquela pergunta engasgada: isso que ficou comigo, essa sequela, não vale nada? Você não está totalmente incapacitado, então segue trabalhando. Mas também não era mais como antes. Voltar ao trabalho sem estar 100%, com uma sequela que ficou, pode dar o direito a um benefício que muita gente nem conhece. Esse é o episódio 9 da nossa caminhada. Me acidentei. E agora? No episódio passado, a gente falou da volta ao trabalho e da estabilidade. Agora, vamos falar de quem volta, mas que carrega uma marca permanente do acidente. Aqui você vai entender um direito pensado justamente para isso, o auxílio acidente. O que ele é, por que ele é diferente do benefício que você recebeu afastado e por que muita gente deixa ele passar sem saber. Vamos começar por uma palavra que você vai escutar muito: consolidação. Consolidação é quando a sua lesão chega num ponto que não vai mais melhorar. O tratamento fez o que podia e o que sobrou, sobrou para ficar. Se, depois disso, restou uma sequela que reduz a sua capacidade para trabalhar, que te faz precisar de mais esforço para fazer o que antes era simples, exige um benefício pensado para essa situação. E o nome dele é o auxílio acidente. E aqui está o ponto que mais confunde todo mundo. Então, presta muita atenção. O auxílio acidente é diferente daquele benefício que você recebeu enquanto estava afastado. Aquele lá dos episódios anteriores, substituía a sua renda enquanto você não podia trabalhar. Era um benefício temporário. Já o auxílio acidente é outra coisa. Ele não substitui seu salário. Ele indeniza você pela sequela que você ficou. E é por isso que ele tem uma característica que vai te surpreender. Em regra, o auxílio acidente é um benefício que você pode receber ao mesmo tempo que trabalha. Ele não substitui seu salário, ele soma. Vamos ao que, em regra, precisa acontecer para ter esse direito. São 3 coisas juntas. Primeira, ter havido um acidente. Segunda, depois da consolidação, ter ficado com uma sequela permanente. E a terceira, se essa sequela reduzir a sua capacidade para o trabalho, o que você fazia. Repara que não é sobre ficar inválido, sem conseguir trabalhar, é sobre trabalhar podendo, mas com uma capacidade reduzida, com mais dificuldade do que antes. Agora, um detalhe que faz muita gente desistir por engano. Você pode estar pensando: mas a minha sequela é pequena, não deve valer nada. Cuidado com esse pensamento. Em regra, não é o tamanho da sequela que define. O que importa é se ela reduz a sua capacidade para o trabalho, nem que seja te obrigando a um esforço maior. Uma sequela consolidada pequena pode sim entrar nessa conta. Não é o tamanho da sequela que decide. Mesmo com uma sequela pequena, se te faz trabalhar com mais esforço, pode contar. E o valor? E até quando ele dura? Em regra, o auxílio acidente corresponde à metade do seu salário de benefício. Não é o valor cheio, é uma parte, porque a ideia é indenizar e não substituir o seu salário. Ele costuma ser pago de forma duradoura, acompanhando você por um bom tempo, até o momento em que você se aposenta. Ele pode se somar com o seu salário e outros benefícios, mas ele não se junta com a sua aposentadoria, apesar de influenciar no cálculo. E como se pede? Assim como os outros, pelo meu INSS, pelo meu telefone 135 ou indo até uma agência do INSS. Em regra, vem uma perícia para avaliar a sua sequela e essa redução da capacidade. Aqui, vale um alerta importante. Nem sempre o INSS concede o auxílio acidente sozinho, por conta própria, depois da alta. Muitas das vezes é você quem precisa pedir e mostrar que ficou com uma sequela. Nem sempre o INSS concede sozinho. Achar que a sua sequela é pouca e não pedir deixa um direito para trás. Então, os erros que mais faz gente perder esse direito. Primeiro é confundir as coisas. Misturar o auxílio acidente com o benefício que você recebeu afastado ou com a aposentadoria. São situações diferentes com regras diferentes. Segundo é aquele que a gente já falou, achar que a sequela é pequena demais e sequer tentar. E o terceiro é largar mão das provas. Um laudo que descreve bem a sua sequela, que mostre que ela ficou e que ela te limita, é o que sustenta esse pedido. Lembra da nossa pasta de documentos? Ela continua trabalhando por você aqui. Doutor, e se o meu pedido for negado? Lembra do episódio sobre a negativa? Existe caminho, dentro do prazo, para contestar. Recapitulando o que vale ouro. Se o acidente deixou uma marca permanente e reduz a sua capacidade para o trabalho, você pode ter direito ao auxílio acidente. Ele indeniza e não substitui. E por isso, em regra, pode ser recebido junto com o salário. Não é o tamanho da sequela que manda. E nem sempre o INSS concede sozinho. Guarde suas provas e não deixe esse direito passar por achar que é pouco. Uma sequela que ficou não precisa ser um peso silencioso. A lei enxerga ela e você também
também deveria. Se esse vídeo te mostrou um direito que talvez seja seu, faz uma coisa por mim, aproveita, comenta aqui embaixo se você ficou com alguma sequela depois de um acidente de trabalho, se já tinha ouvido falar do auxílio acidente. Os relatos de vocês ajudam muita gente nessa mesma situação. Aproveita e já emenda no próximo episódio, que fecha a nossa série com uma virada mais importante de todas. Repara, tudo que a gente viu até aqui, inclusive o auxílio acidente, vem do INSS, mas existe um outro caminho completamente separado contra a própria empresa, principalmente quando o acidente ocorreu por falha dela. É o passo que fecha a nossa caminhada e pode ser o mais importante para quem quer entender o que a empresa deve. E o lembrete de sempre: cada sequela e cada caso tem os seus detalhes e nenhum vídeo vai substituir o olhar de um profissional sobre a sua situação. Por isso, procure um advogado da sua confiança para analisar o caso concreto. Aqui a gente informa, a decisão é sempre sua. Cuida de você, a gente se vê no último passo dessa caminhada.